Olá, meus amiguinhos, eu sou o professor João Paulo, estou de volta hoje para mais uma videoaula de História. O assunto de hoje ainda é o Brasil na Primeira República. Nós vamos dar continuidade àquele período que vai desde a proclamação da República até 1930. Para tanto, mais uma vez eu vou compartilhar a nossa apresentação de slides para facilitar o nosso entendimento. Então vamos lá. Nós vamos tratar nessa videoaula da primazia do setor primário, portanto vamos falar aqui bastante do café, a grande locomotiva econômica do Brasil nessa época. Vamos falar do desenvolvimento industrial. Nesse período que vai até 1930, nós temos um primeiro movimento, ainda pequeno, mas um primeiro movimento industrial. Vamos falar também da modernização da cidade, especialmente a cidade do Rio de Janeiro. Isso vai acabar gerando alguns probleminhas, como, por exemplo, a revolta da vacina. E vamos falar também de movimentos sociais na Primeira República. Esses movimentos sociais são movimentos de contestação contra esse período, contra essa república do café com leite, contra essa república velha. Então nós vamos falar aí da Guerra de Canudos, da Guerra do Contestado, da revolta da vacina, da revolta da chibata, do tenentismo, da Semana de Arte Moderna. Todos esses movimentos são movimentos contestatórios dentro desse período que vai até 1930, aquela supremacia São Paulo e Minas Gerais. Então, vamos lá. Primazia do setor primário. O café, o nosso principal produto. O café sozinho, ele representava 50% das exportações brasileiras. Para se ter uma ideia, 70% do Brasil era rural. Então, além do café, tem a borracha, o cacau e a cana-de-açúcar. O setor industrial, ele é um setor ainda muito pequeno no Brasil. A indústria ela só vai suplantar o setor primário, o setor agrícola aqui no Brasil, lá no governo JK, o que ainda vai demorar aí uns 50 anos para acontecer. Acontece que, como o café ele dava grandes lucros, era muito natural que os fazendeiros de café quisessem produzir cada vez mais café. Acontece que a produção de café, num dado momento, ela ultrapassou a necessidade do mercado. Então, nós tivemos uma crise de superprodução. Isso mesmo, crise de superprodução. O que é isso? Se eu tenho muito produto no mercado, no caso do café, a tendência do preço é baixar. Então, é claro que isso não interessava aos cafeicultores. Os cafeicultores resolveram pressionar o governo através de um movimento que entrou para a história com o nome de Convênio de Taubaté, que foi uma reunião de grandes cafeicultores do Brasil, na cidade paulista do Vale do Paraíba, cidade de Taubaté, e eles decidiram lá que o governo deveria atuar para manter o preço do café estável. O que era até bastante justificável, uma vez que o café, o grande produto econômico brasileiro, era natural que o governo fizesse alguma coisa para proteger a sua economia. Então a ideia básica era que o governo usasse os seus recursos, usasse seu dinheiro, para comprar o excedente de café, evitando assim que o preço caísse e mantendo o preço estável no mercado. Acontece que isso no primeiro momento, que pode parecer até algo assim razoável, na prática não vai funcionar. Porque os cafeicultores, vendo que tem mercado, vendo que o governo sempre compra café, cada vez vão produzir mais café. Cada vez o governo vai ter que comprar mais café. Até que chega uma hora que o governo não tem como sequer estocar esses cafés, essa grande quantidade de café, muito menos esperar um bom momento para conseguir colocar esse café de volta no mercado. Então, é aquela aberração que aconteceu nessa época, que o governo chegou a queimar café, chegou a pegar sacas de café e jogar no mar. Então, quer dizer, uma coisa assim meio que de maluco, né? Que se a gente contar lá fora, o pessoal vai achar que é piada de brasileiro, pois a gente comprava café, né, e tocava fogo no café, jogava café no mar. Mas isso tudo para manter a supremacia dessa elite que comandava o Brasil na época. Lembram-se bem? República do Café com Leite. Grandes fazendeiros de café, principalmente grandes detentores de poder econômico, é quem realmente mandavam na economia, por consequente, mandavam também na política aqui no Brasil, obrigando o governo a fazer isso. O desenvolvimento industrial. O que acontece é o seguinte, aqui no Brasil, a indústria é muito tardia. Quando a segunda revolução industrial já tinha acontecido na Europa e nos Estados Unidos, em meados de 1850,
Brasil nem sonhava com isso ainda. Esse pequeno desenvolvimento industrial que nós vamos ver em função do excedente de capital do café. Então é natural que esse desenvolvimento aconteça no Rio de Janeiro, que era a capital, e em São Paulo, com um grande desenvolvimento da cafeicultura. Lembrando que o café ele segue uma marcha aqui no Brasil, né? O café ele entra pelo Rio de Janeiro, ocupa primeiro fazendas na Baixada Fluminense, posteriormente ele pega o Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, indo em direção a São Paulo. Daí essa marcha do café, as fazendas do café, elas vão seguindo o Rio Paraíba. Quando chega mais ou menos ali na altura de Taubaté, naquele pedaço ali São José dos Campos, esse café ele vai para o oeste paulista. Então o café que começa no Rio de Janeiro, ele tem um grande desenvolvimento no estado de São Paulo. Hoje a gente sabe que a gente tem café para tudo quanto é lado, especialmente aqui na nossa região, no sul de Minas Gerais. Mas nessa época, o grande centro do café, o grande centro produtivo, era o estado de São Paulo, especialmente o oeste paulista. Então era muito natural que fazendeiros que obtivessem lucros com o café, alguns desses fazendeiros, percebam que a maioria dos cafeicultores não eram muito voltados para outra atividade não. Pois se o café estava dando muito lucro, eles não viam por que ter que mexer com outra coisa. Mas alguns fazendeiros vão pegar parte do lucro que eles têm com o café, parte desse capital, e vão investir em outras atividades, que são atividades industriais. Mas lembrando que ainda é uma indústria assim, bem precária, né? Que também explorava demais a mão de obra. Nesta época não existiam leis trabalhistas. As leis trabalhistas vão acontecer posteriormente, durante a Era Vargas. Nessa época, o que vai acontecer é que cada trabalhador ele negocia lá a sua jornada de trabalho, o seu salário, diretamente com o empregador. O que fazia com que o trabalhador não tivesse amparo nenhum. Não existia salário mínimo, não existia descanso semanal remunerado, não existia fundo de garantia por tempo de serviço. Tudo isso, como eu bem falei agora há pouco, vai acontecer quando Vargas chegar no poder, justamente a partir do fim dessa época aqui, a partir do fim da República Velha. Começa a Era Vargas em 1930, vai até 1945, é durante esse período que vão surgir as leis trabalhistas. O que a gente vê nessa época é muita exploração mesmo, né? Conforme está aqui no nosso slide, uso expressivo de mão de obra imigrante, especialmente o italiano, mão de obra infantil e feminina, criancinha pequenininha trabalhava. Para se ter uma ideia, com a regulamentação, até hoje no Brasil, é proibido o trabalho infantil. Eu sei que na prática acontece em muitas ocasiões, mas criança não pode trabalhar. Menor de 14 anos, em hipótese alguma, pode trabalhar. De 14 aos 16 tem que ter alguma autorização judicial, estou falando dos dias de hoje. E a partir dos 16 já segue a regulamentação que a pessoa maior de idade segue também. Mas nessa época aqui, crianças que muitas vezes a mãe não tinha com quem deixar, e a mãe era obrigada a trabalhar também, ela levava para a fábrica. E daí na fábrica a criança estava lá, acabava desempenhando algum trabalho também. E percebam, crianças pequenininhas, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. Longas jornadas de trabalho, as jornadas de trabalho não tinham regulamentação, então variava de fábrica para fábrica. Dependendo da fábrica, 8, 10, 12, 14, até 16 horas de trabalho por dia. E ausência de leis. Então ficava a bel prazer do empresário, que aproveitava-se muito disso para a exploração do trabalho. Modernização das cidades. O que acontece? As cidades elas eram muito insalubres nessa época. O grande espelho, a capital, no caso, Rio de Janeiro. Lembrando que o Brasil já teve 3 capitais, né? Primeiro, Salvador, depois Rio de Janeiro e, atualmente, Brasília. Pois bem, na época, Rio de Janeiro, a capital, uma cidade muito insalubre, uma cidade fétida, esgoto a céu aberto, rato para tudo quanto é lado, avenidas muito estreitas, muito amontoadas, com vários cortiços para aquela parte central do Rio de Janeiro. Então, no governo de Rodrigues Alves, presidente Rodrigues Alves, mas o prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Pereira Passos, resolveram que iam modernizar a cidade do Rio de Janeiro com uma operação que entrou para a história com o nome de Bota Abaixo.
Isso mesmo, bota abaixo. Literalmente foi isso que aconteceu. Então, para ter grandes avenidas, como por exemplo, a hoje, uma das mais largas do Brasil até hoje, a Avenida Presidente Vargas, a Avenida Rio Branco também, que são avenidas largas, no centro do Rio de Janeiro, foi preciso desalojar grande parte de gente que morava amontoada em cortiços aqui. Então, simplesmente, as pessoas foram arrancadas dali, esses cortiços, né, aquelas habitações insalubres, com muita gente morando dentro de um espaço muito pequeno, essas habitações foram destruídas, o que acabou abrindo espaço para fazer essas grandes avenidas citadas anteriormente, mas, por outro lado, essa população que foi expulsa dali desamparada, elas contribuíram muito para a ocupação de regiões mais periféricas, ou seja, acabou contribuindo para a favelização no Rio de Janeiro. Perceba que a favelização no Rio de Janeiro, ela tem uma característica assim, meio peculiar. A favelização no Rio de Janeiro, muitas vezes ela acontece muito próxima, às vezes dentro mesmo da região nobre. Vou dar um exemplo aqui. Rocinha. A Rocinha, a comunidade da Rocinha, né, hoje é o eufemismo comunidade, né, a favela da Rocinha, né, ela está dentro de São Conrado, que é uma região nobre do Rio de Janeiro. Mesmo a gente vê com Dona Marta, que está em Botafogo, e assim por diante. Então, o que a gente percebe no Rio de Janeiro é que, historicamente, isso aconteceu justamente porque essas pessoas, sendo afastadas dessa região central, elas foram para o lugar mais perto dali, que era desabitado. Por isso que hoje a gente vê essas regiões nobres do Rio de Janeiro, regiões da Zona Sul, por exemplo, que elas convivem ali o mar, a área nobre, e logo encostado nela a gente já vê um morro que surge a favela. Bom, movimentos sociais na Primeira República. Esses movimentos sociais, eles são movimentos contestatórios dessa ordem, perceba essa ordem entre aspas, dessa ordem implantada por São Paulo e Minas Gerais. Essa alternância no poder, ao seu bel prazer, ao seu interesse, que São Paulo e Minas Gerais vão promover o tempo inteiro. Eles são basicamente dois tipos. São movimentos rurais e movimentos urbanos. Nós vamos tratar primeiro dos movimentos rurais, até porque o Brasil dessa época, aproximadamente 70% da população brasileira, ela vivia no campo, né? E como que era formado isso? Como que era formada a estrutura econômica disso? Grandes latifúndios, né, produção principalmente de café, né, a grande riqueza, com trabalhadores rurais sendo explorados ali pelos fazendeiros. É claro que essa junção de miséria e exploração, isso uma hora acaba dando alguns movimentos contestatórios que vão literalmente pegar em armas, em muitas ocasiões, para tentar derrubar essa estrutura São Paulo e Minas Gerais. É bom que se diga que nenhum desses movimentos vai conseguir derrubar. O que vai derrubar a República Velha vai acontecer lá em 1930, que é o movimento de 1930, ou revolução, entendam entre aspas o termo revolução aí, que é a Revolução de 1930, aquela que derruba a República do Café com Leite e abre uma nova etapa na República Brasileira, que entra para a história com o nome de A Era Vargas. Mas vamos lá, primeiro agora falar desses movimentos sociais aqui no período que vai até 1930. O primeiro que aparece para nós aqui é a Guerra de Canudos, um movimento messiânico. O que é isso? O que é um movimento messiânico? Liderado por alguém, um Messias, um Salvador, uma pessoa que se dizia enviada por Deus. No caso, esse cidadão aqui, ó, o senhor Antônio Conselheiro. O Conselheiro, ele era um beato que vivia fazendo peregrinação, rezando pelo sertão nordestino, peregrinando, indo de um lugar para o outro, sem parada. Então ele fazia as pregações dele, mas pregações não só religiosas, mas também de caráter político. Ele criticava e muito a República. O movimento dele era favorável à monarquia. Ele dizia, inclusive, que a República era coisa do diabo. Tinha acabado com o casamento religioso e implantado o casamento civil. Então ele dizia, ó, isso aqui é coisa do diabo. E a República, na visão dele, e de fato ele tinha uma certa razão nisso, cobrava muitos impostos. Então esse movimento, que ele começa itinerante, ele vai juntando gente. Ele começa sozinho, daqui a pouco tem 2, 3, daqui a pouco tem 20, 30, e ele vai caminhando com essa turma. Até que ele chega no sertão da Bahia,
na região de Belo Monte. E pega esse cajado dele, literalmente, pega esse cajado, finca no chão e fala: é aqui que nós vamos ficar, é aqui que nós vamos formar a nossa comunidade, nós vamos parar a nossa peregrinação por esse mundão afora, ele dizia mais ou menos assim. E ali começam a formar casebres, barracos, né? Esses sertanejos, desiludidos com a exploração, com a miséria do campo, começam a se aglutinar ali, né? Vendo uma perspectiva religiosa, mas também econômica. A vida no Arraial de Canudos, daí o nome Guerra de Canudos, ela começa a ser, assim, economicamente, melhor do que aquela exploração que estava tendo na fazenda. Uma comunidade que produzia e vivia do fruto da sua produção. Isso, com o tempo, começou a incomodar os fazendeiros da região, porque eles estavam perdendo os seus camaradas que abandonavam a fazenda e iam lá para o Arraial de Canudos viver lá junto com o Antônio Conselheiro. Então, esses fazendeiros pressionaram o governo da Bahia, que resolveu fazer aquilo que fazia sempre nessa época. A questão política era caso de polícia. Então, manda a polícia lá para acabar com esse bando de, na visão deles na época, marginais. Então, vão acabar com esse negócio aí. E assim foi feito. Só que essa primeira expedição ela não deu conta de acabar com Canudos. Os homens de Antônio Conselheiro já estavam bem estruturados, armados, inclusive. Então, eles conseguiram debelar esse movimento. Foram precisas, na realidade, 4 expedições militares, essa primeira e mais 3, para conseguir derrotar Canudos. Inclusive, as 2 últimas grandes expedições. A penúltima, chefiada pelo Moreira César, ele tinha fama de cortador de cabeças, mas acabou derrotado e sendo degolado em Canudos. E daí, uma outra expedição comandada pelo general Arthur Oscar. Essa última expedição, essa cercou Canudos totalmente, ninguém entra, ninguém sai de Canudos, e bombardeou Canudos até invadir e debelar completamente Canudos. Foi um massacre total, matando inclusive idosos, mulheres e crianças. Não sobrou nada. O conselheiro também acabou morto durante o conflito. A morte de conselheiro ela é dada como uma morte por desinteria. O cercamento, o cerco a Canudos, faltando água, comida, muito provavelmente se infectou com alguma água contaminada, uma desinteria muito forte, acabou vindo a óbito. O outro movimento que aparece para nós aqui é a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ela tem esse nome justamente por causa de uma área de contestação, daí o nome contestado, entre Paraná e Santa Catarina. Na época, a divisa entre os estados não era bem demarcada. Então, tinha uma região aqui que era contestada tanto por um quanto por outro. Daí o nome Guerra do Contestado. Apesar de que a guerra propriamente dita ela não tem assim, uma relação direta com essa questão aqui, não. Ela tem uma relação com a construção dessa ferrovia aqui, ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Essa ferrovia, percebam que ela é uma ferrovia longa, cortando aqui 1, 2, 3, 4 estados brasileiros. Acontece que a construção dessa ferrovia ela vai acabar dando um problema logo de cara. Em muitas áreas aqui, para construir a ferrovia, eles desapropriaram uma área gigantesca, muito maior do que eu precisava. Para vocês terem uma ideia, teve área ali que desapropriaram 30 quilômetros de largura. Vê se precisa desapropriar 30 quilômetros de largura para construir uma ferrovia. É claro que não precisava, mas é claro que tem por trás um grande interesse em fazer isso. O interesse era o interesse econômico. Essa região de Paraná, Santa Catarina, é uma região muito rica em madeira. Na época, madeira araucária. Então, essa madeira, um pinheiro, né? Araucária é aquele pinheiro que fornece uma madeira de lei muito reta e de boa qualidade, ela interessou muito os construtores da ferrovia, que para construir a ferrovia, eles também fizeram uma madeireira para explorar essa madeira, daí uma grande riqueza natural da região. Então, para a construção da ferrovia, acabou aglutinando nesse pedaço de Paraná e Santa Catarina, uma grande massa de trabalhadores, seja para trabalhar na madeireira, seja para trabalhar na construção da ferrovia. Enquanto tinha serviço para todo mundo, tudo bem. Acontece que, quando acabou a construção da ferrovia e quando acabou a extração de madeira, nós tivemos aqui um grande problema social. Um grande número de gente
que não tinha trabalho. E aí começou a marginalidade. E, de novo, vai pintar uma liderança messiânica, percebam? É um movimento também que lembra aqui o nosso Antônio Conselheiro anteriormente, do nosso José Maria aqui. Também se dizia um Messias, também se dizia um Salvador. É o que eu sempre falo, né? O sujeito falar que é Jesus Cristo não tem problema nenhum, o problema é os outros acreditar. E aqui muita gente vai acreditar nessa história. Então, esses sertanejos que acabaram caindo para o banditismo começaram também a incomodar muito as autoridades locais, que resolveram mandar expedições militares para sufocar o movimento, como de praxe. O José Maria, já no primeiro combate, ele acabou sendo morto. Tem até uma história assim, um tanto quanto inusitada, que o José Maria, né, ele dizia que ele ia ressuscitar. Então as pessoas que estavam com ele ali, acreditando nisso, chegaram depois dele morto, né, enrolaram ele num tapete e começaram a andar com ele, né, pela região aqui. Acontece que depois do terceiro dia ele não ressuscitou que nada e o corpo já começou a entrar em estágio de decomposição, daí resolveram enterrar o José Maria. E o movimento acabou como o movimento de Canudos, né, o movimento aqui do contestado, sufocado pelas tropas do governo. E massacre, como era de praxe, para os revoltosos. Morte de todos os envolvidos, ou da imensa maioria dos envolvidos no movimento. Agora nós vamos para os movimentos urbanos. Um movimento é a revolta da vacina. Percebam, o que é a vacina? A vacina, ela nada mais é do que o vírus que é enfraquecido, que é injetado na gente. Para quê? Para que o nosso organismo desenvolva anticorpos, para se porventura você se deparar com esse vírus na natureza, você já ter condições de resistir, porque seu corpo já produz anticorpos contra aquele vírus. Hoje isso é muito bem entendido, porém naquela época não era bem assim. As pessoas não sabiam exatamente se esse negócio funcionava. E muita gente via com uma imensa desconfiança. Tá doido, esse cara quer me matar, o governo quer matar a gente, quer injetar vírus na gente, nós vamos morrer. Né? Inclusive a imprensa na época condenava esse movimento de vacinação. Hoje em dia, né, com esse coronavírus aí, como que a gente queria uma vacina? Mas na época o negócio era condenado. Além do mais, além dessa dúvida danada com relação à eficácia ou não da vacina que se tinha naquela época, também dizia-se que a vacina seria aplicada em partes íntimas. Perceba, hoje em dia você levantar o braço para levar uma injeção não tem problema nenhum, mas naquela época, né, muitas mulheres principalmente sentiam-se constrangidas de ter que, né, levantar a blusa, mostrar o braço para um desconhecido vacinador. Percebam que o Rio de Janeiro nessa época ele tinha epidemias de varíola e febre amarela, então para combater isso daí precisava desse remédio, né, entre aspas, que era a vacinação. E a vacinação de grande parte da população para ter a eficácia necessária. Acontece que, como isso não foi bem aceito pela população, né, um movimento liderado pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, que aparece aqui nessa charge, percebam como que as charges aqui, ó, elas chegam inclusive a contestar, ironizar o movimento, ó. Tá vendo aqui, ó, uma grande agulha, ó, transpassando o braço de várias pessoas. Então, isso daqui era muito mal visto pela população, que resolveu pegar paus, pedra, panela e enfrentar os vacinadores. A população acabou quebrando fachada de lojas, incendiando bondes, batendo nos vacinadores. O governo deu uma recuada, mas com o tempo ele volta com mais força e, no fundo, a revolta da vacina acabou se arrefecendo e a vacinação obrigatória acabou acontecendo. Um outro movimento urbano foi a revolta da Chibata. Mas percebam um detalhe, a revolta da Chibata ela já começa a acontecer no campo militar. Já são militares que vão sublevar-se contra o governo. Tá certo que ainda são militares de baixa patente, são marinheiros. O que aconteceu? A Marinha Imperial Brasileira, antes da proclamação da República, ela admitia castigos físicos. Então, o sujeito cometia uma falta, fazia algo errado, ele era punido com chibatadas. Amarrava o sujeito lá no mastro do navio, pegava um chicote e pau nele. Acontece que, com a proclamação da República, os castigos físicos foram abolidos. Isso na teoria.
mas na prática os castigos físicos continuavam acontecendo. E aí teve um incidente num navio de guerra brasileiro, um encouraçado, né, navio de guerra, no encouraçado Minas Gerais, que um marinheiro se desentendeu com o outro e acabou passando a navalha um passou a navalha no outro lá. E aí o comandante do navio resolveu punir o agressor, não com 20 chibatadas regulamentares. Perceba que esses regulamentares, entre aspas, porque o negócio já tinha sido abolido, mas com 200 chibatadas. Isso acabou revoltando a tropa que estava embarcada no navio. E aí a tropa conseguiu, os marinheiros, né, os de baixa patente, conseguiram tomar o controle do navio e começaram a dirigir o navio em direção à Barra, em direção à Baía da Guanabara, para bombardear a cidade do Rio de Janeiro. O movimento acabou se espalhando para outras embarcações que fizeram a mesma coisa. Aí os marinheiros amotinados ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. O governo, vendo-se numa situação difícil, o governo vendo-se numa situação, por assim dizer, acuado, o governo resolveu negociar com os marinheiros. Prometeu que, se eles entregassem armas, ia melhorar as condições da comida, ia melhorar inclusive o soldo deles, e não ia punir ninguém que tinha se rebelado, desde que eles depusessem armas e entregassem os navios. Os marinheiros cumpriram sua parte, né? Entregaram os navios, depuseram armas. Só que o governo, depois que recuperou o controle das embarcações, recuperou o controle da situação, ele pegou os principais envolvidos e puniu todo mundo. Muitos torturados, mortos, presos na fortaleza da Ilha das Cobras. Tem um episódio, inclusive, que vários ficaram dentro de uma cela e jogaram cal virgem, e a gente sabe que a cal virgem, ela, né, em contato com a pele, ela seca a pele. Então vários marinheiros morreram nesse episódio. O João Cândido, que entrou para a história com o epíteto de almirante negro, ele foi sobrevivente desse caso aí da Ilha das Cobras. Outros tantos foram desterrados para seringais na Amazônia, inclusive no translado, muitos fuzilados. Ou seja, de novo, o que o governo fez? Conseguiu sufocar o movimento. Mas percebam, os movimentos vão aumentando. Eis que surge também um movimento nas indústrias, né? Ainda um movimento assim, proporcionalmente menor do que o agrícola, mas uma facilidade maior, porque nas cidades agrupa-se mais. Então, em 1917, buscando por melhores condições de trabalho, os trabalhadores das fábricas conseguiram fazer aquilo que foi a maior greve da história do Brasil, até hoje, né? Essa greve, ela conseguiu paralisar a produção por cerca de 40 dias aqui no Brasil. Os trabalhadores simplesmente resolveram cruzar os braços num movimento que assustou os empresários pela capacidade de mobilização dos trabalhadores. E aí, depois de um certo tempo, vendo que os trabalhadores não voltavam e vendo que, com isso, as indústrias estavam tendo grande prejuízo, os industriais resolveram negociar a volta dos trabalhadores, fazendo concessões no que diz respeito a salário, no que diz respeito à jornada de trabalho, no que diz respeito às melhores condições para que os trabalhadores pudessem trabalhar. Acontece que, isso é bom ficar muito claro, esses movimentos, eles não foram, essas concessões, melhor dizendo, elas não foram concessões institucionalizadas, ou seja, não foi sob a forma de lei. Foram concessões que o trabalhador ele tinha que negociar praticamente caso a caso. Deu uma melhorada, mas ainda não deu uma segurança para os trabalhadores, porque não foi feita uma legislação, que, conforme eu falei anteriormente, só vai acontecer lá dentro da era Vargas, só a partir de 1930, que nós vamos ver essa legalização da condição do trabalhador, colocado sob a forma de lei. Até então, não vai ter nem com a greve de 1917. Um outro movimento que surgiu de contestação à República Velha foi o tenentismo. Percebam, é um outro movimento também militar, dessa vez dentro do Exército. Os tenentes, eles são jovens oficiais, que formavam a maioria desse movimento, daí o nome tenentismo.
Mas o movimento tinha também capitães, tinha também majores e também coronéis. O tenentismo, ele queria acabar com essa estrutura da República Velha, acabar com essa oligarquia no poder, com essa alternância São Paulo e Minas Gerais, propunham o fim da corrupção eleitoral, o fim da roubalheira no governo, e implantar um novo governo que atendesse às demandas do país, às demandas populares. Mas percebam que eles não necessariamente propunham um governo popular. Eles, quando falavam em democracia, eles voltavam a ser assim, bem militar, aquela coisa, não, peraí, de repente a gente é mesmo que tem que escolher entre a gente aqui quem que vai comandar. Percebam que o movimento, ele é um movimento que tem propostas interessantes, no entanto, não é um movimento, assim, necessariamente democrático. Os 3 grandes eventos que nós podemos citar foram a revolta do 18 de Forte Copacabana, a revolta tenentista de São Paulo e a Coluna Prestes. Vou voltar o slide aqui, para falar do primeiro movimento, que é o movimento dos 18 do Forte de Copacabana. Essa imagem aqui, que eu estou passando o mouse, fala disso. O que acontece é o seguinte, o Forte de Copacabana, ele era um quartel do Exército Brasileiro. E aí, os tenentes conseguiram tomar o controle do quartel, na expectativa que, tomando o controle ali do Forte de Copacabana, esse movimento se esparramasse por outros quartéis da capital, para depois se esparramar pelo Brasil e conseguir derrubar o governo. Acontece que o movimento não saiu dali. Cerca de 300 amotinados foram cercados pelas tropas federais que começaram a atacar os amotinados. Começaram a meter chumbo neles e dizer que eles precisavam entregar armas. A maioria entregou, exceto 18. Na realidade, eram 17. Esses caras, assim, numa ação ousada, para não dizer maluca, eles resolveram sair pela praia de Copacabana, percebam aqui, dá para ver nessa imagem, o calçadão de Copacabana, resolveram sair aqui, de peito aberto, com o fuzil na mão, para enfrentar o exército todo que estava aqui na frente deles. Na realidade, eram 17 que acabou se juntando na última hora aqui, um civil estava passando por ali, o que vocês estão fazendo? Nós vamos derrubar o governo, ele me dá um fuzil aqui que eu vou junto, deve ter sido o primeiro a morrer, né? Bom, o resultado disso é trágico, né? Vocês imaginem, 18 pessoas, né? Para enfrentar o exército inteiro de peito aberto. É claro que não podia dar noutra, né? Foram fuzilados. 16 acabaram morrendo, ainda tivemos 2 sobreviventes disso aqui. O que acabou virando um marco da luta dos tenentes contra essa oligarquia. Esse marco vai acabar gerando outras 2 revoltas em 1924. Né? Uma é a revolta tenentista de São Paulo e outra, uma que aconteceu no Sul. Essas 2 juntas aqui vão formar a Coluna Prestes. O que aconteceu? Em São Paulo, os tenentes conseguiram controlar a capital. Aquilo que eles não tinham conseguido aqui no Rio de Janeiro, em 1922, eles conseguiram em São Paulo em 1924. Conseguiram tomar a cidade de São Paulo. Mas o movimento não conseguiu se esparramar para outras partes. Aí as tropas federais cercaram os revoltosos aqui na cidade de São Paulo. E aí eles se viram numa situação muito difícil. Então, o que eles resolveram fazer? Numa determinada madrugada, sorrateiramente, eles saíram em marcha, formando uma coluna, conforme o mapa mostra aqui, formando uma coluna, abandonando a cidade de São Paulo e indo em direção ao Paraná, mais precisamente a Foz do Iguaçu. Acontece que, enquanto acontecia o movimento aqui em São Paulo, acontecia também um movimento semelhante aqui no Rio Grande do Sul, este liderado por Luiz Carlos Prestes, que se viu também na mesma situação dos paulistas, se viu cercado aqui no Sul. Então ele resolveu fazer uma manobra semelhante à que os paulistas tinham feito aqui. Ele formou, a partir do Rio Grande do Sul, aqui, uma coluna em direção também ao Paraná. Percebam, essa coluna aqui, é a coluna paulista. Essa coluna aqui, é a coluna gaúcha. A convergência dessas 2 colunas aqui em Foz do Iguaçu é que vai formar a lendária Coluna Prestes, que nós vamos falar dela já já. O que acontece é o seguinte, por que Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu, no fundo, é um ponto estratégico, pois se os revoltosos eles necessitarem abandonar o Brasil, tá fácil, fronteira com o Paraguai, fronteira com a Argentina, ou mesmo ficar no Brasil. Então eles têm aqui 3 opções. Só que na hora que eles chegaram ali,
eles se viram numa situação que não dava para abandonar o Brasil. Eles resolveram que eles tinham que continuar a marcha deles. Então, eles resolvem que vão continuar o movimento no intuito de propagar as ideias tenentistas pelo interior do Brasil. Acontece que o exército, o restante do exército, né, está no encalço deles. Então, eles vão fazer uma marcha de cerca de 20 mil quilômetros, percorrendo vários estados do Brasil, com o exército o tempo inteiro no encalço deles. Então eles vão ter que fazer manobras militares brilhantes, vão lutar muito com emboscadas, vão lutar muito com estratégias de ataque, fuga, porque se eles resolvessem enfrentar o exército frente a frente, é claro que eles seriam derrotados. Então nisso eles vão fazer um percurso que vai acabar durando 3 anos. Não conseguiram convencer, né, conforme eles imaginavam aqui no começo, a grande maioria da população a pegarem armas e se rebelar contra o sistema. De modo que a coluna, com o tempo, foi se desfazendo, até que chegou uma hora que eles viram que não tinham mais condições e acabaram ingressando na Bolívia e depondo armas. Dessa forma, o tenentismo acabou chegando ao fim. Não conseguiu também derrotar a República Velha, mas foi um marco que ajudou a abalar as estruturas. Percebam, vários movimentos contestatórios que vão, nenhum deles conseguir derrubar, mas vão gradativamente desgastando. E os movimentos, eles chegaram também no campo cultural. A Semana de Arte Moderna, ela nada mais é do que uma reação a partir da cultura, também contra essa oligarquia cafeeira que dominava o Brasil. Então, os artistas, através da música, das artes plásticas, da poesia, eles vão explanar o seu descontentamento em relação à República Velha. Então, percebam que os movimentos vão atingir o campo rural, o campo urbano, o militar, o cultural, de modo que todos esses movimentos, de alguma forma, cada um deles vai desgastar a República Velha. Nenhum, conforme eu já disse algumas vezes, conseguiu derrubar, mas eles acabam, por assim dizer, abrindo espaço para um movimento que de fato vai derrubar essa República Velha, que é a Revolução de 1930, ou melhor dizendo, o movimento de 1930, que vai inaugurar uma nova fase na República Brasileira, que é a Era Vargas. Mas isso já é uma outra história para uma próxima videoaula. Por enquanto é só. Um grande abraço a todos. Tchau, meus amiguinhos.